E se as manchetes de um futuro bem próximo já tivessem sido de certa forma escritas há milhares de anos? Nesta análise, a gente vai cruzar notícias fictícias do ano de 2026 com uma estrutura profética bem antiga. A ideia é entender como um mesmo evento pode ser um sinal de esperança para uns e o começo do fim para outro. Então, vamos começar imaginando a cena. A gente está num futuro próximo em Davos, na Suíça. É aquele lugar onde os líderes mundiais se reúnem para decidir os rumos da economia. Só que em janeiro de 2026, o grande anúncio não foi sobre dinheiro, foi sobre um plano de paz mundial. E tudo começou com essa declaração atribuída ao então presidente americano. 2 frases, só isso. Curtas, diretas, mas que pareciam anunciar um avanço diplomático gigantesco, sabe? O começo de uma nova era de cooperação. Só que a história se complicou quase que imediatamente. De um lado, a gente tem uma afirmação: ele aceitou. Do outro, uma resposta oficial bem mais cautelosa: estamos considerando. Essa contradição de cara já plantou uma semente de dúvida e mostrou que a situação era bem mais complexa do que parecia à primeira vista. Tá, mas que iniciativa era essa, afinal? As fontes descrevem o tal Conselho de Paz como um esforço de altíssimo nível, lançado num palco global para resolver os conflitos mais espinhosos do mundo. E aqui tem um ponto crucial. O plano incluía uma proposta específica para Gaza. A reação internacional, no entanto, já foi mista, o que sinalizava as tensões políticas envolvidas. Ok, agora a gente vai fazer uma pausa nessas manchetes de 2026 para mergulhar em uma perspectiva totalmente diferente. Vamos explorar uma estrutura teológica baseada nos sermões do pastor Edinaldo Carvalho. É essa estrutura que oferece uma lente, uma forma completamente nova de interpretar um evento como esse Conselho de Paz. E o ponto de partida para essa visão de mundo é este versículo. A ideia central aqui é que Deus opera numa escala de tempo muito diferente da nossa. Esse conceito dos dias proféticos, onde um dia pode equivaler a 1000 anos, é a chave para a gente entender toda a linha do tempo que vem a seguir. E isso nos leva direto para a ideia da semana profética. É como se toda a história da humanidade, desde o início até o fim profetizado, fosse uma grande semana de 7 dias, só que cada dia dura 1000 anos. É uma maneira de organizar toda a existência humana dentro de um grande plano. E o mais interessante é como a história se encaixa aqui. Os primeiros 4000 anos, ou 4 dias, vão de Adão até Cristo. Os 2000 anos seguintes, o 5º e o 6º dias, formam a Era da Igreja, que, segundo essa visão, é a era em que nós vivemos hoje. Isso nos colocaria bem no finalzinho do 6º dia, prestes a virar para o 7º e último milênio. Então, a pergunta de $1 milhão é: o que os sermões dizem que acontece nessa transição bem no fim do 6º dia? É exatamente aqui que aquela ideia de um tratado de paz se torna a peça central do quebra-cabeça. De acordo com essa fonte teológica, o período que antecede o 7º milênio é basicamente um caos global. Sistemas de governo falhando, nações falando em paz mas se armando até os dentes, conflitos por toda parte. É um cenário de desordem que parece implorar por uma solução. E a solução que, segundo a profecia, surge desse caos é justamente um grande tratado de paz. Mas, e aqui está o pulo do gato dessa interpretação, a paz é enganosa e tem Israel como seu foco principal. Esse evento seria o sinal definitivo de que o fim da era atual está muito próximo. Beleza, agora vamos amarrar as duas pontas. Como é que essa estrutura profética toda se conecta com aquelas manchetes fictícias de 2026 que a gente viu lá no começo? A conexão é direta. Para quem segue essa linha de pensamento, um Conselho de Paz Mundial, com um plano específico para resolver o conflito em Gaza, ou seja, envolvendo Israel diretamente, se encaixaria como uma luva na descrição do Tratado de Paz profetizado. Não seria visto como progresso, mas como um sinal profético. Aqui a gente vê a sequência de eventos descrita. Para a figura profética conhecida como o Anticristo, o primeiro passo para ganhar poder não é a guerra, mas a paz. A confirmação de um tratado de 7 anos com Israel é o que dá o pontapé inicial no seu governo. Por isso, o anúncio de um plano de paz mundial seria visto como o início dessa contagem regressiva. Mas essa estrutura teológica não descreve apenas o caos, não. Ela também fala de uma promessa de escape para os fiéis, um evento que aconteceria antes do período de maior tribulação. E com essa citação direta do sermão, a gente é apresentado ao conceito do arrebatamento. A crença é que, no finalzinho do 6º dia profético, um pouco antes de começar a tribulação de 7 anos, os crentes seriam retirados do mundo.
Uma distinção bem importante feita nos sermões é entre a última trombeta para a igreja e as 7 trombetas do Apocalipse. Como a gente vê aqui, a primeira é um chamado para o arrebatamento e acontece antes da tribulação. As outras são sinais de julgamento que acontecem durante a tribulação. São eventos bem distintos com propósitos diferentes. Então, a conclusão lógica disso tudo é a crença num arrebatamento pré-tribulacional. Ou seja, a igreja não passaria pelo período de 7 anos de julgamento, porque seria retirada do mundo no momento em que o Tratado de Paz desse o start nesse período. E tudo isso nos leva à conclusão desta análise, que, no fundo, nos deixa com uma pergunta fundamental sobre percepção e interpretação. E aqui está o ponto crucial. O mesmo exato evento, um grande acordo de paz global, pode ser visto como o auge da diplomacia, uma fonte de esperança, ou como o início de um engano profetizado. A questão aqui não é nem qual interpretação está correta, mas sim em perceber como diferentes visões de mundo podem levar a conclusões totalmente opostas sobre o significado dos acontecimentos. E isso, claro, nos desafia a pensar sobre como cada um constrói o seu entendimento do presente e do futuro.